Hoje vamos ter aula de história. História é bom, né não? História é essencial, né? Comigo. Era Vargas, certo? Gente, Era Vargas é um momento que toda vida cai. É um momento histórico que toda prova cai. Você pega as provas passadas do Enem, você vai identificar questões sobre a Era Vargas. Então, é um período longo de um único governante. Né? Vargas esteve no poder durante 15 anos e ainda retornou. Né? Dutra governou entre Vargas. Mas, especificamente, esse momento da Era Vargas, ele está dividido em 3, certo? Que nós denominamos, que foi denominado, nós não, né? Que foi denominado de governo provisório, né? Governo constitucional e Estado Novo. Ei, eu esqueci de um negócio importante, que senão amanhã não começa. Estou destreinada, não vim sábado passado, já estou destreinada, voada, doida para dar aula. Né? O meu bom dia. Né? E dizer para vocês que a energia que a gente espalha é o quê? A mesma que a gente vai receber. Por isso, espalhe um bom dia alegre, feliz, cheio de amor. Tá certo? Vamos lá dar o nosso bom dia, porque senão não dá para começar sem esse bom dia. Vamos lá, podemos? Bom dia, meus amores! Agora dá para conversar. Então, resultado, são esses 3 momentos da Era Vargas, ok? Gente, sabe o que é o curioso? O curioso é que o governo provisório, o que é que vocês entendem por governo provisório? Alô, provisório, muito bem. Tipo assim, governo provisório é um governo provisório, né? Mas é algo o quê? Que te induz a pensar o quê? Temporário. Um temporário, rápido, né? Um governo transitório. Gente, já desconfia, né? Porque é um governo provisório que durou 4 anos. Tipo assim, é um mandato perfeito. Então, assim, é um governo provisório que não tem como característica prática ter sido provisório. Né? E aí a gente já vai percebendo algumas nuances do governo de Getúlio Vargas. Né? Alguns indicativos, que foi um governo provisório para sempre. Né? Governo constitucional e Estado Novo. Esse nome é muito interessante. Estado Novo. A gente sempre quer associar o novo, né, a algo bom. Não necessariamente o novo vai representar algo bom. Nesse caso aí, é pontual. Porque o que foi denominado de Estado Novo nada mais é do que um Estado quê? Ditatorial. Dentro da nossa história, nós vivenciamos 2 ditaduras. 2. Oficialmente 2. E aí, o que é que acontece? Ditaduras civis, militares. Ditaduras compostas, né, por civis e também por militares. Um desses momentos ditatoriais foi o Estado Novo. Então, embora tenha esse nome de Estado Novo, né, foi um momento de quê? De intensa repressão. 8 anos dos 15, mais da metade foi um estado de exceção, um estado de perseguição, denominado Estado Novo. Então, gente, o governo de Getúlio Vargas, ele tem extrema importância dentro da nossa história, porque foi um governo que conseguiu jogar com os extremos. Conseguia jogar com os extremos numa habilidade absurda. E a gente precisa disso. Por quê? Porque são elementos necessários para que a gente possa, inclusive, entender a nossa realidade. A história contemporânea, a história atual, o que vocês, o que nós, o que todos estamos presenciando. E não é um processo específico, não é um processo particular. É um processo mundial. O Brasil não está isolado, né? Então, é um processo que a gente vai percebendo em todo o mundo. E aqui no Brasil também. Então, vamos lá. Eita, vamos embora. Vamos começar pela Vamos começar pela questão 14, certo? Vamos inverter a ordem, né?
a questão 14, inclusive a questão 14, você resolvendo a 14, facilmente você mata a questão 12. Certo? São questões que tratam do mesmo momento, o mesmo tema, mais ou menos. Diz assim: é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República do Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. O povo assistiu aquilo, no caso ele está fazendo a referência à proclamação da República, o povo assistiu aquilo bestializado. Aí você vai grifar, lembra a técnica que eu falei? Por mais infantil que pareça, né? Grifa. Por quê? Porque na hora do Enem você está nervoso, na hora do Enem dá um branco, na hora do Enem tem o tempo. E às vezes, sobre condições adversas, né? Grifar pode ser de grande ajuda. Então, você grifa o que importa. Proclamação da República, o povo assistiu aquilo bestializado. Qual é o sentido do povo assistir aquilo bestializado? O povo foi o quê? Telespectador. O povo assistiu, foi paciente, foi passivo. Não houve a participação, não houve a efetiva, né, participação do povo. Aliás, eu vou aproveitar, essa questão foi colocada porque eu queria fazer um passeio pela história. Né? Na nossa história tem demais disso, por isso que é importante a gente estudar a filosofia, a sociologia, a história, as ciências humanas de uma maneira geral. É essencial. Por quê? Porque história não se repete, deixar claro que isso não existe. Né? Os agentes são outros, o momento é outro, as condições, mas as intempéries humanas, elas são as mesmas, evoluídas com requinte aí, né? Mas elas são as mesmas, e isso é perceptível quando a gente começa a conhecer a história. Né? História é uma coisa deliciosa, que nos permite pensar, nos instiga, não é que nos permite, não, ela nos instiga a pensar, né? De uma forma crítica. Então, se você for fazer um apanhado dos movimentos, né, dentro da nossa história, da história do Brasil, você vai perceber que em todos eles, o povo assistia. Né? O povo assistia bestializado. Independência! Bestializado. Né? O povo, depois da independência, ficou independente? Foi? Foi. Independente de Portugal, né? Independente de Portugal, e o príncipe regente é Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, herdeiro do trono português. Mas independente, né? Né? E aí vem, né? Porque te instiga. A proclamação da República. Foi proclamada a República. Beleza, proclamou a República. E o povo? Bestializado. Não é monarquia mais não? Não. Agora é República. Tá certo. Golpe de 30. Golpe de 30, não revolução, tá? Golpe de 30. A história serve para isso, ela é implacável também. Né? Então, golpe de 30. Inclusive, na nossa história recente, atual, vocês acompanharam nas redes sociais, nos jornais, a admissão de que foi golpe. Enfim, vocês estão acompanhando, tem que ficar atento, porque vem uma redação aí. O Enem é uma prova super atual. Né? Ela trabalha com os acontecimentos do presente, 2019, então fica atento. Então, golpe de 30, o povo, inclusive tem uma questão aí que fala disso. Né? O governador de Minas Gerais disse, façamos a revolução, antes que o povo a faça. Né? Então, todos os momentos importantes da nossa história, eles são conduzidos por quem? Pela elite. E o povo, bestializado. Todos. Ou assistem bestializados, ou uma participação manipulada. É isso que acontece. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, a exclusão do povo, né? O militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Na verdade, o momento de 30
eles tentaram passar uma imagem pejorativa da proclamação da República, que, na verdade, foi uma extensão do que havia acontecido com a proclamação da República. Porque, a partir do momento que ele tenta desqualificar a proclamação da República, ele tenta valorizar o golpe de 30, chamado de Revolução de 30. Então, o texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve na Revolução de 30, golpe de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889. Porque esta era uma maneira de quê? Gente, quando você tenta desqualificar, desmerecer algo, imediatamente você pode perceber que essa tentativa de desqualificar algo, alguém, algum fato, ela é intencional. E a intenção sempre vai ser o quê? Valorizar o outro. Você não desqualifica algo, alguém ou algum fato pura e simplesmente, né? Você desqualifica com essa intenção de valorizar. Nesse caso, vai desqualificar a proclamação da República com o intuito claro de valorizar o quê? O golpe de 30. Era essa a intenção. Vamos às opções. Quem marcou aí? Sem olhar gabarito. Quem marcou aí A? A, B? A, C? Opa. A, D? Opa. A, E? Vamos lá. Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Se estava desqualificando, né? Criticar a política educacional adotada durante a velha... Algum momento, pessoal que marcou C, presta atenção. Gente, via de regra, quando o Enem coloca um texto, esse texto, ele está aí e ele diz, né? O texto, quando ele diz o texto, de acordo com o texto, conforme o texto, você cola no texto. Você cola no texto para sempre no texto. Por quê? Porque a questão, a resposta está nele. Aí ele diz, mas eu não concordo, problema seu, depois você vai para o psicólogo e resolve. Mas no Enem funciona assim, se ele mandar você colar no texto, ele não está pedindo a tua opinião. Ele diz, mas eu estudei por um autor tal, ótimo para você. Mas no Enem não, o Enem é o texto que está colocado lá. Então ele fala aqui, ó, o texto defende que a consolidação, Aí no final ele diz, porque esta era uma das maneiras de. Então ele manda você se prender ao texto. E você vai se prender ao texto. Então, no texto, em nenhum momento, ele fala em educação, política educacional. Vocês concordam comigo? Então, é isso, fica atento. Por isso, grifar o que há de importante no texto. Vamos para D de dado. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Legitimar é você fortalecer, é você dar base, é você enaltecer esse momento político. Onde é que ele fala isso no texto? O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Acabou-se. Ele quer legitimar, por isso ele desqualifica a proclamação da República. Para o quê? Para valorizar o golpe de 30. D de dado. Tranquilo? D de dado. Vamos para a segunda questão. Se tiver dúvida, pode me interromper. A segunda questão, na verdade, é a primeira. Gente, não dá tempo de resolver tudo, infelizmente. Por mim, eu passaria a manhã toda, mas não dá, não. Certo? Então, vamos para a primeira questão. Né? Questão 1, diz assim. Caricatura, eu adoro trabalhar com isso. A FGV, ela adora colocar imagem, textos, trechos de música, telas, obras de arte. Né? Então, ela trabalha muito com isso. Né? Não é aqui, não é aqui. Olha, ó. Novo regime, nova roupa. Aí disse, a nova roupa, excelência.
Aí a excelência responde, um pouquinho apertada os movimentos. Compreende? Né? Gente, essa charge aí, que nela você identifica quem? Quem é essa personagem aqui? Quem é esse personagem? Getúlio Vargas, tá certo? Esse momento aí é justamente o momento do governo constitucional. Porque Vargas, ele chegou ao poder em 30 através de um golpe. Ele foi amparado por amplos setores da sociedade. Elite, trabalhador, militar. Impressionante como ele, em torno de si, ele conseguiu reunir setores diversos. E daí, né, a gente não pode deixar de estudar e aprofundar o estudo em relação a um governo como esse. Por isso é que, quando ele chegou ao poder, ele ficou para sempre, estava confortável, né? Não tinha Constituição, foi golpe. Né? Golpe não é legitimado por lei. Golpe é golpe. E como é que não é golpe? Eleição, através do sufrágio. Né? Então, através, democraticamente, de eleições. Ele não chegou assim. E aí, Heridiana? E aí que ele chegou, e como ele estava amparado por amplos setores do poder, principalmente, da elite econômica, ele foi ficando, foi ficando, foi ficando. Só que ele destronou aquele acordo típico da República Velha, chamada de café com leite, né? E onde elite paulista e elite mineira se alternavam no poder. Lembra disso? E aí o que é que aconteceu? Ele chegou ao poder com amplo apoio e foi ficando, foi ficando. Essas elites que tinham sido destronadas, elas começaram a pressionar. Porque, quer queira, quer não, a elite paulista e a elite mineira era a mais rica do país. E de maior, o quê? Eleitorado. Então, começaram a pressionar. Ei. E Vargas não era trouxa. Quando ele chegou ao poder, todos aqueles que o apoiaram no golpe, eles apoiaram, não foi à toa, eles queriam alguma coisa em troca, né? Alguém dá alguma coisa de graça? Eu costumo dizer isso. Né? Vocês dão de graça? Estão em dúvida? Oi? Minha gente, seja honesto. Seja honesto. Alguém dá alguma coisa de graça, meu povo? Vocês dão de graça? Lógico que não. Depende. Quem é que disse depende aí? Diga uma coisa que você não dá o que você dá de graça. Curiosa eu. Diga. Hã? Gente, vou tirar a tua dúvida, tá? Ninguém dá nada de graça. Ninguém dá nada de graça. Expectativas são criadas. Sinto muito. Não tem esse bom samaritano, não. Quando você dá amor, você espera receber alguma coisa, não? Não, dê amor, vamos embora. Quando você é gentil, você espera receber alguma coisa em troca? Não, sou gentil, vamos embora. Né? Gente, se você dá amor, você espera receber. Vocês são terríveis, pensando outra coisa de outra ordem, não está entendendo? Né? Quando você dá amor, você espera receber o quê? Quando você dá amor, você espera receber o quê, minha gente? Amor, mozinho. Quando você faz gentileza, a mesma forma. Tanto que a gente se indigna quando algo diferente disso, dessa expectativa, é devolvido. Ingratidão, né? Falta de educação. Né? Então, tudo que a gente faz, a gente espera uma retribuição no mesmo nível. Então, ninguém dá nada de graça. É mesmo, Ediana, entendeu? Nada de graça. Né? No outro momento, a gente debate sobre isso. Nem aquilo que se pensou é de graça. Se espera algo em troca. Né? Então, vamos nós. Resultado. E vai ter. Para os militares, o Vargas vai mandar o quê no governo provisório? Cargos. Fala. Gui, chega. O que foi que eu fiz? Fui eu?
aperta alguma coisa. Pronto. Então, os militares vão ter cargos, eles vão ser indicados como interventores. Interventores para os estados. Ei, interventores é uma democracia, né? Você mandar interventores para os estados é democracia? Então, você já está percebendo o espírito de Vargas, né? Um populista que não tinha nada de democrático. Interventor não tem nada de democrático. O democrático é eleição. Quando você faz qualquer tipo de intervenção, quando a intervenção ela é hierárquica, ela decorre de cima para baixo, isso não é democrático. Então, fica atento. Olha como nos faz pensar a respeito da nossa realidade, né? Olha como nos faz pensar a respeito do mundo que a gente está vivendo, né? Então, cuidado, que nem sempre o autoritarismo ele vem de forma escancarada, não. O autoritarismo ele pode vir de forma velada. Está aí o momento da história. Nós estamos dentro do governo provisório, vai interventor. Devagarinho foi sendo retirado o quê? A liberdade. Mas não foi só pancada. Foi sendo retirada a liberdade e outras coisas, porque é um governo populista, e outras coisas foram sendo criadas, né? A legislação trabalhista. Gente, Vargas tem uma alcunha muito forte. Ele fica conhecido como o pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Em contrapartida, ele ficou conhecido na história como mãe dos ricos. Como assim? Como é que uma pessoa consegue ser pai dos pobres ao mesmo tempo em que é mãe dos ricos? Eu falei que ninguém dá nada de graça. Cabe a gente perceber isso. E aí o que é que acontece? A partir do momento que foi criada a legislação trabalhista de Vargas, por Vargas, no governo dele, e isso é louvável, todos os direitos que tínhamos, que foram tirados, certo? Todo direito é fato. Até o Ministério do Trabalho acabou. Não existe mais Ministério do Trabalho. Isso é fato. Acabou. Estamos vivendo isso agora. Todos os direitos que tínhamos até pouco tempo atrás foram criados no governo de Getúlio Vargas. Os direitos trabalhistas. Ai, que homem bom! Pai, meu pai! Você sabe qual era a principal ferramenta? A principal ferramenta de pressão dos trabalhadores em relação à melhoria salarial, melhoria nas condições de trabalho. Qual era? Valendo um pipe, um chiclete Plock, um caramelo Zorro. O que é? Ei, bora, rápido. O outro ficou pensando só nos bombons, esquece, nem prestou atenção nas perguntas. Gente, qual foi a principal ferramenta? Né? O que é que o Vargas ele criou os direitos trabalhistas, né? Por isso a alcunha de pai dos pobres. Em compensação, ele fez alguma coisa para controlar o que era a principal ferramenta de expressão, de questionamento, né? De combate, né? Para que fosse melhorada o quê? O salário, para que fosse melhorada o quê? As condições de trabalho. Como era que esse trabalhador dessa época se manifestava, minha gente? Qual era a ferramenta? Opa, alguém falou. Sindicatos, perfeito. Eita, bicha danada. Os sindicatos. Gente, nós sofremos influência do que acontecia fora do país, né? No finalzinho do século XIX, isso é história. Muitos italianos e alemães, com a reunificação italiana e alemã por volta de 1870, 71, na década de 70 do século XIX, muitos alemães e italianos entraram no Brasil. E esses italianos que já militavam, né, dentro de uma política anarco-sindicalista, sindicalista, né, eles vão introduzir esses conceitos, eles vão introduzir essas pautas no Brasil. Com a Revolução Russa de 1917, né,
O movimento trabalhista brasileiro, ele começou a se aperfeiçoar. O Brasil não tinha uma legislação trabalhista. O trabalhador era intensamente explorado, né? Não tinha nada legal, do ponto de vista da lei, que a gente pudesse se agarrar, que a gente pudesse recorrer. Então, quem dava as regras do jogo era a elite, e a gente tinha que obedecer. Então, era a regra trabalho infantil, 16 horas de trabalho, acidente de trabalho era igual, né? Trabalho mesmo simulando a questão da escravidão. Então, resultado, o movimento trabalhista, pescando essas ideias por forte influência desses estrangeiros, Garibaldi é um deles, né? Começou a profissionalizar o movimento trabalhista brasileiro através dos sindicatos. Então, os sindicatos tinham muita força. É o sindicato da classe trabalhadora que briga por melhores salários, que briga por melhores condições, que briga por uma legislação mais justa, que permita ao trabalhador uma vida digna, né? E aí, Aridiana, e aí que sindicatos, Vargas não criou as leis trabalhistas? Homem bom! Agora eu só vou poder trabalhar, não é mais 16 horas diárias, não. Agora eu tenho que trabalhar só 8 horas diárias. Agora eu tenho direito a descanso semanal obrigatório. Eu não trabalho de domingo a domingo, não. Agora eu tenho direito a um salário mínimo. Porque antes pagava o que queria. Agora eu tenho direito. Gente, você vai ou não vai achar que Vargas era o pai? Você vai achar. Não existia isso, você vai achar. Mas alguém dá alguma coisa de graça? E o que é que houve em troca? Porque a burguesia estava ali. Ei, que diabo é isso? Você, que história é essa? Não, se acalme. Se acalme. Porque eu vou atrelar os sindicatos ao Ministério do Trabalho e Emprego que eu vou criar. E agora, qualquer manifestação de verba ou de greve, eles vão ter que solicitar permissão ao Estado, ao governo. Ele tira a autonomia dos sindicatos. E mais, cria o imposto sindical. Gente, tem uma frase, né, conhecida dentro do direito que diz que quando o dinheiro entra, a verdade sai. Né? Botou dinheiro na parada, aí o negócio complica. Então, de certa maneira, vai haver a corrupção dos sindicatos. E aí, Aridiana? E aí que é nessa época de Getúlio Vargas que os sindicatos são denominados de sindicatos pelegos, né? Ou seja, o governo passa a manipular a movimentação dos sindicatos, tirando aquela ferramenta mais importante do movimento dos trabalhadores, que era a forma de organização dos sindicatos. Então, enfraqueceu ou não enfraqueceu o movimento? Muito, muito. Enfraqueceu demais. E aí, por isso, mãe de quê? Dos ricos. Porque a partir do momento que ele deu aos pobres, a classe trabalhadora, direitos, ele tirou o que mais incomodava a elite, que era o quê? Que era a autonomia, a força que tinham os sindicatos. Né? A elite tinha muito medo desse processo de sindicalização. Por isso que foi tão importante. Então, vamos lá. Nesse momento aí, sob pressão, porque ele assumiu o poder provisoriamente, mas não tinha uma Constituição, não tinha nada que legalizasse o governo dele. A última Constituição tinha sido a da República, 1889, e como ele chegou aí através de um golpe, não foi através das urnas, por isso é golpe, o que é que aconteceu? A elite que tinha sido alijada, que tinha sido retirada, afastada do poder, ela começou a pressionar. A elite paulista, a elite mineira, eu quero voltar. Ei, meu filho, Vargas mandou um interventor pernambucano para São Paulo. Militar e pernambucano. Aí a elite paulista, não, senhor. Não, senhor, começou a se movimentar. Estoura, apoiado, né, pela elite paulista, o movimento em 32, a Revolução Constitucionalista, que o objetivo principal não era só a constitucionalização do governo Vargas, não. O objetivo principal era o quê? Era que fosse elaborada uma Constituição, o governo de Getúlio Vargas ficaria sujeito a um mandato e teria um fim. Nisso, a elite paulista, a elite de São Paulo, via a possibilidade de retornar ao poder. Então, é um jogo de poder
que nós precisamos enxergar. Porque muitas vezes esse jogo de poder, ele não é perceptível a olho nu. Por isso é tão necessária a leitura, por isso é tão necessário que a gente o quê? Enxergue, interprete, né, as entrelinhas do poder. Porque não é óbvio. A gente não pode ser gado, tá? A gente tem que pensar. O pensamento é que nos dá autonomia, nos dá independência. E quando querem que nos comportemos como gado, a gente tem que se recusar. Então, a gente tem que fazer uma análise crítica da realidade. Então, era essa a intenção da elite paulista com a Revolução Constitucionalista. E a repressão do governo Vargas a esse movimento acabou ocasionando a morte de 4 estudantes, né, que ficou conhecida até como um momento histórico, MMDC. Né? E aí, o que aconteceu? Vargas percebeu que a opinião pública manipulada, lógico, né, ela estava fazendo pressão para que fosse elaborada uma nova Constituição. Então, se tem que fazer a revolução, que nós a façamos, a elite. Vai ter revolução, o povo está inquieto. Então, vamos conduzir esse momento. Né? Foi assim, em 1934. Vargas reuniu a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte era relativamente de confiança de Getúlio Vargas. Foi estabelecido que o primeiro presidente seria eleito de maneira o quê? Indireta, não passaria pelo sufrágio universal, seria eleito de maneira indireta, assegurando a Vargas o quê? A continuidade no poder. Olha aí, né? E foi assim que foi feito, dando início ao governo constitucional. Por isso é que a charge fala um pouquinho apertada, né? Deu, novo regime, nova roupa, deu certo? Deu, né? Mas os movimentos, né, estavam um pouquinho incomodando, né? Estava incomodando, então vamos conduzir, vamos ver uma forma da gente afrouxar um pouquinho a roupa e você continuar nela, vestido nela. Entenderam? Eridiana, só essa foto diz isso aí tudinho. Diz, minha gente. Né? É uma charge, uma crítica. Vamos nós! A caricatura revela o momento da chamada Era de Vargas, quando Getúlio preparava-se para assumir a presidência da República após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. Olha aí. Então, Vargas governou provisoriamente de 30 a 34, estava pouco. O pessoal queria eleição, queria Constituição. Quer Constituição? É Constituição que vocês querem? Pois toma. Mas eleição indireta. Governo constitucional, continua no poder. 8 anos é pouco, né? E aí, em 37, vamos ver que ele vai dar um jeito de permanecer no poder. Vamos para a segunda questão aí. Terceira, né? Vamos para a terceira questão. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção demais nisso aí. Nesse vídeo. Dá para apagar aqui a frente, não, Luiz? Dá? Esse vídeo é um vídeo que me sensibilizou muito. Embora seja um vídeo atual, vai dizer muito da próxima questão. E aí eu estou fazendo esse paralelo todo o tempo, porque para você ver que história não é passado. Né? A gente aumenta o nosso poder de compreensão quando a gente conhece a nossa história. Vamos lá. Eu tenho... O volume. We all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. We all have to remember that the genocide of the Tutsis in Rwanda started with hate speech. The Holocaust did not start with the gas chambers. It started long before with hate speech. What we have been seeing in Myanmar against the Rohingya population started also with hate speech. And today, what we are witnessing around this world, with the rise of extremists, be it in Europe, be it in Asia, everywhere, when we see the growing number of neo-Nazi groups
neo-fascist group, when we see the way migrants and refugees are being vilified, we need therefore to make every effort to address this hate speech. We have to bear in mind that words kill. Words kill as bullets. And that is why we need to make every effort to invest on education, to invest on the youth, so that the next generation will understand the importance of living peacefully together. We need to make every effort so that the attacks like the one we have witnessed in Sri Lanka when churches were attacked, the one we witnessed in New Zealand, what we saw in Pittsburgh, all this has to stop. And to stop it, we need to invest more on mobilizing the youth. We need to use the verb to become a tool for peace, a tool for love, a tool for increasing social cohesion, harmony in our world, instead of being a tool for committing genocide, crimes against humanity. Ok? É de arrepiar. É de arrepiar e de assustar quando ele fala que as palavras matam. Né? E elas matam mesmo. Né? Elas matam não no sentido que você vai emitir o som e vai sair bala da sua boca. Não. Chega, graças a Deus não chegamos nisso ainda não. Mas esses discursos de ódio, naquela época, na década de 30, elas vão preparar o mundo para os regimes totalitários, né? Onde, oficialmente, né, dentro da Alemanha, 6 milhões de judeus foram exterminados. Pessoas, né? Pelo fato de serem judeus, por uma questão dita religiosa. Então, o discurso de ódio mata, né? Você instiga. Né? Você não pode achar natural essas falas que, inclusive, a gente tem ouvido muito ultimamente. Isso não é natural, isso não é normal. E tudo tem um propósito. Cabe a gente analisar, é o que eu digo. Se a gente tem repertório, se a gente consegue ter um pensamento autônomo, né, a gente se sente mais forte. A gente entende os processos. Porque eles não são claros. E a intenção é que não sejam, para que sejam imperceptíveis. Né? E quando você percebe isso, você fala, eu estava sendo guiado. Eu estava igual a gado. Zé Ramalho falava, né, na música dele. Vida de gado, povo marcado povo feliz. A gente é marcado, funciona como gado, ainda é alegre. Ainda é feliz. Né? Isso é uma crítica. Né? Eu me recuso a me comportar como gado. Não porque eu tenho alguma coisa contra. Né? Não tenho nada dos bichinhos. Só que Deus nos permitiu o quê? O raciocínio. Nos fez diferente. E eu não vou abrir mão disso, apenas isso. Né? É meu e eu vou exercê-lo. Né? Não foi dado à toa. Então, se recuse, se insurja. É preciso. Então, o discurso de ódio me assusta. Me assusta. Porque no momento, né, há 70 anos, 90 anos atrás, 6 milhões de judeus. Isso a gente está falando só dos estados totalitários nazifascistas. Tem muitos outros episódios, certo? Que a gente poderia citar aqui. Mas é um processo muito atual. E isso me assusta. Né? Esses discursos fascistas me assustam bastante. Muito mesmo. E muito próximo de mim. Inclusive de colegas. Inclusive de professores. Inclusive da área de humanas. Né? Então, eu fico extremamente assustada, né? Mas não podemos nos calar. A gente tem que permanecer. A gente tem que continuar. Então, vamos lá. Questão 3. É a 3 mesmo, viu? Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros... Está faltando agora. Seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista que foi abafada pelo governo Vargas. Assinala a alternativa que apresenta a ação política subsequente relacionada com a referida insurreição. Meus amores, deixa eu perguntar uma coisa a vocês.
vamos ser influenciados. É óbvio, a história, ela está... A gente apenas, por uma questão didática, separa a história geral, a história do Brasil, mas a história está toda, né? Ela é uma história global, né? E é óbvio que acontece todo lado do mundo, vai interferir aqui, né? E também vai interferir aqui e lá. E aí, o que é que nós podemos ver? Que na década de 30 foi um momento de crescimento desses modelos totalitários. Como assim, Aridiana? Desses países capitalistas que optaram por quê? Por um governo de origem nazi-fascista, totalitário, autoritário. E foi utilizado o medo, o temor. O medo é a pior das coisas. Mas também pode ser a melhor das coisas quando a gente tem a consciência desse medo. O medo nos deixa alerta. Né? Se a gente não tem medo, a gente é um doidivã, um vida louca. Né? O medo, de certa maneira, nos coloca num estágio de alerta. Porém, a gente não pode deixar esse medo ser maior do que a gente. Porque quando esse medo cresce e fica maior do que a gente, ele nos imobiliza, ele nos silencia. Então, a gente não pode permitir que esse medo seja maior do que a gente. Então, a gente tem que ir conduzindo esse medo. E em 30, a ascensão desses regimes totalitários, eles se deram, preste atenção, olhe para mim, olhe para o Fábio, não. Esses movimentos, eles cresceram em decorrência do medo. Medo de quê? Do comunismo, do socialismo. Em 17, o mundo capitalista deixou de ser hegemônico. Como assim, Aridiana? Só havia o capitalismo? Era. Em 1917, com a Revolução Russa, a Revolução de 1917, quebrou a hegemonia capitalista. Os ditos chamados regimes de esquerda começaram a ascender, começaram a se proliferar. Então, isso aí gerou muito medo em quem? Na elite capitalista, nos donos do poder. E é óbvio que eles não iam ficar inertes. Os países totalitários eram países capitalistas. E a desculpa que eles utilizaram foi o medo. Ei, comunismo come criancinha. Gente, não ria não, porque rolou isso aí. Aí você ri, né? O povo abestado da década de 30. Meu irmão, cito exemplos agora. Cito exemplos agora. Hoje a gente denomina de fake news. Mas eu cito exemplos atuais que o pessoal foi na onda. Né? Mamadeira disso, kit daquilo. Né? Que não existiram. Mas que tem gente que diz que já viu. Já viu. Né? Então, o resultado, a gente ri, mas vamos fazer uma autocrítica. Ô, povo abestado, não vou falar nada. Manter calada. Então, jogou com medo. Em 2001, as Torres Gêmeas, não foi? Quem era que governava os Estados Unidos? Oi? Oi? Tipo, como assim? Não ouvi? 2001, de novo. 2001, gente, é porque quem está assistindo aí, é porque de repente deu um bug aqui no microfone e ficou todo mundo em silêncio aqui, entendeu? Mas ajeitou ali e eles vão falar agora, entendeu? Em 2001, com as Torres Gêmeas, quem governava os Estados Unidos? Bush Filho, né? E aí o Bush Filho foi o quê? Deu bug de novo, viu? Bug de novo, ficou todo mundo calado, não. Todo mundo respondeu. É porque bugou e vocês não ouviram. Né? E aí, em 2011, após os atentados da Torres Gêmeas, baseado no medo da população, estimulando, instigando o medo da população norte-americana, dos ataques terroristas, do Oriente, de não sei o que tem mais lá. Né? O pessoal comprou kit sobrevivência. Começaram a construir uns... Como é o nome? Aqueles bichos embaixo da terra. Bunker. Esse aí. Embaixo da terra, com medo de uma bomba atômica. E a população pirou a batata. E o que é que aconteceu? Desgraça gera riqueza. Guerra dá dinheiro. Maquiavel já falava. Não vou falar com as palavras de Maquiavel, não. Vou só dizer a ideia, que eu não lembro as palavras exatas, certo? Mas Maquiavel já dizia que a divisão, quando ela é instigada, quando ela é controlada,
ela favorece alguém, ela favorece a quem está no poder. Então, vamos dividir para ter poder. Então, é isso. E isso acontece ou não acontece hoje em dia? É óbvio que acontece hoje em dia. Então, nessa época de 2001, Bush filho foi reeleito baseado no medo, colocando para a população o medo. O pessoal até falou em fraude eleitoral na época e tal. Na década de 30, os movimentos nazifascistas, da mesma forma, que vai vir para o Brasil, que usou o governo brasileiro, o Vargas usou isso em 30, e em 64, para o golpe de 64, que implantou a ditadura civil-militar também, mais comum vocês encontrarem como ditadura militar, usou o medo comunista de novo, o medo socialista. E o povo embarcou. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque eu me sinto na obrigação de dizer, tá certo? Porque, para quem não sabe, vai ser uma novidade. E confie no que eu vou te dizer. Eu sei que pode ser que alguns estranhem. Vai, Leridiana, eu achei que... Então, você achou errado. O Brasil nunca vivenciou um governo comunista, socialista. Leridiana, o que é que tu acha? Qual é a possibilidade do Brasil viver agora um governo comunista? É zero. O mundo é capitalista. Se não foi, se Cuba foi, a gente não foi, Cuba foi em 59 e a gente até hoje não foi, não vai ser agora. Então, alô, bem-vinda ao mundo real, Alice. Né? Então, o resultado, o ódio, ele divide. Né? Como aquele representante da ONU falou, o ódio divide. Então, a partir do momento que divide, fica mais fácil controlar. O amor faz o quê? O contrário. O que é que o amor faz? Ele une, ele agrupa, ele torna mais forte. Você entende? Isso é utilizado? É utilizado. Sempre foi dentro da história. Sempre foi. E continua a ser. Cabe a gente abrir os olhos e entender. Então, vamos lá para a questão. Assinale a alternativa que apresenta a ação política subsequente relacionada com a referida insurreição. A proposta anti-imperialista e antifundiária contida no programa da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que representava a ala comunista, completamente abandonada? Não. Gente, nesse momento nós tínhamos o que acontecia fora do país. Gente, está com um espírito me boicotando. Entendeu? Eu sou do bem. Então, assim, o que acontecia lá fora, esquerda, direita, comunista, capitalista, entendeu? Alô, acontecia aqui dentro também. Nessa época, através da ANL e da Ação Integralista Brasileira, a ANL liderada por Carlos Prestes, da coluna Prestes, né? Porque a coluna Prestes ela vai se dividir. Ou vai radicalizar na direita, que são os interventores, que Vargas vai mandar para os estados, né? Ou vai radicalizar para a esquerda, como o caso de Carlos Prestes, né? que era marido da Olga Benário, que foram presos, né, pela polícia varguista, e Olga Benário foi enviada, porque ela era judia e de esquerda, Olga Benário foi enviada para a Alemanha, grávida, e morreu fuzilada em 42, né, pela polícia nazista. Né? Isso é uma mancha, uma mácula, né, na história de Getúlio Vargas, mas era parte do plano, fazia parte do governo dele. Né? Então, vamos nós. Essa aí, o que é que vocês acham? Foi completamente abandonada. E aí? Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Ei, hoje existe ou não existe isso? Que vai virar uma Venezuela, que vai virar uma Cuba, que vai virar não sei o quê. Existe ou não existe? Gente, eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma análise histórica. Tá? E eu preciso fazer. Né? A gente está aqui como... não, né? Entendeu? Então, é a B de beijo. Vamos lá, outra questão.
quarta questão. Gente, a quarta questão, ela é bem a questão 3, tá? Vocês têm condição de resolver. Vamos pular aí, vamos para outra, que a gente tem pouco tempo. A gente quer falar muito. 13, questão 13. Vamos lá, 13. Esse bingo, né? 13. Vamos lá, 13. Bota aí, questão 13. Bora. Botou aí na questão 13? Vamos lá, questão massa. Getúlio Vargas desenvolveu uma política estrategista de dominação que incluía, entre outras coisas, o quê? A propaganda. Gente, os meios de comunicação são um forte meio de manipulação. Impressionante. Coloca presidente, derruba presidente. Os meios de comunicação é uma forte, assim, é impressionante o poder. Inclusive, acho que foi Paulo Henrique Amorim que escreveu O Quarto Poder. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que foi. Nada a ver. Paulo Henrique Amorim, se foi, para eu não cometer essa coisa. O Quarto Poder. E o Quarto Poder, nós temos 3 poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário. E ele escreveu um livro denominado Quarto Poder, que é exatamente os meios de comunicação. Né? Você vê isso, não vê? Na atualidade? Você não vê? Então, resultado. Inspirado nas técnicas de propaganda nazifascista, em 1939, Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão subordinado diretamente ao presidente da República. O DIP era o órgão responsável por produzir textos, programas de rádio, documentários cinematográficos e cartazes em que o presidente aparecia de forma bem paternalista, pai dos pobres e tal, uma lavagem cerebral, né? Além desse controle, o DIP exercia de forma severa a censura sobre os jornais, as revistas, o teatro, o cinema, a literatura, o rádio, as demais manifestações culturais. Eridiano, isso é atual, né? É agora? Não, né, Vargas? O rádio foi, sem dúvida, porque o rádio era a menina, era a vedete da época, o rádio. Do jeito que é a internet hoje, era o rádio naquela época, né? Então, o rádio foi, sem dúvida, um dos órgãos mais fiscalizados, pois era o meio de comunicação que atingia as mais diversas classes. Hoje é a TV, a internet, né? O samba, o Bonde de São Januário, de autoria de Wilson Batista, foi censurado. A letra original do samba, viu, dizia assim: o Bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Só eu não vou trabalhar. Gente, como assim? Trabalhador, um sócio otário, né? O DIP determinou que a letra fosse modificada. Veja como a letra ficou. O Bonde de São Januário, tem aí? De São Januário, quem trabalha é quem tem razão. Eu digo que não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. Entendeu? Inclusive, nesse período, foi muito combatida a questão do samba. Eu vim assim em homenagem ao samba. Gostaram? Não parece, não? Tá, desculpa aí. Então, assim, e aí, como era a forma que eles encontravam para manipular isso? Né? Porque era uma espécie, os movimentos culturais, a educação, né, teatro, música e tal, era uma forma de crítica. Né? Geralmente, quem trabalhava com esses movimentos culturais percebia as questões da sociedade e relatava isso através das músicas, através das peças de teatro, através nas universidades, das mesas, as rodas de mesa de discussão. Então, por isso eram tão perseguidos. Né? Muito semelhante, né? Então, resultado, censura. O controle dos meios de comunicação e tudo que era produzido visava o quê? A, eliminar a oposição através da censura, tudo que fosse contrário ao governo? É ou não? É. B, divulgar notícias positivas manipuladas, doutrinando e legitimando todas as práticas antidemocráticas. Quando você manipula a realidade, isso é ou não é antidemocrático? É. Né?
Isso deixa de ser transparente? Deixa, porque os dados são manipulados. Quando eu divulgo uma informação sobre os incêndios na nossa floresta, que o mundo todo está olhando, um instituto sério, científico, cientistas à frente, né? Mas está em desacordo com a política do governo, ele não quer que divulgue, porque se divulgar vai expor e só pode divulgar coisa boa. Isso é ruim ou não é ruim? Isso é péssimo. Porque a gente deixa de ter acesso ao que de fato acontece, à realidade. Né? Então, a transparência e a informação... Gente, existem gerações dos direitos. Né? Gerações. A primeira geração, o direito político, o direito social, aí a segunda, enfim, direito cultural, a terceira e vai... E hoje, você sabe que é o petróleo da atualidade, o petróleo. Nem o petróleo tem tanto valor quanto tem isso que eu vou dizer para vocês agora. A informação. Hoje, o que há de mais valor dentro do mundo é a informação. Você sabe os aplicativos das redes sociais? Todo mundo tem rede social aqui, não tem? Né? A maioria, né? O natural é que se tenha. E aí, nas redes sociais, nós somos virados pelo avesso. Aí eu vejo a onda acontecendo, o pessoal vai dizer, é o bebê, né? É o velhinho, né? Eu se eu fosse homem, eu se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, né? Não tem, né? Todo mundo entra nessa onda. Quando você clica ali, né? Meu irmão, ele mapeia até sua alma. Até o que você não pensou ainda é mapeado. Até um tempo atrás, cerca de 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando você que estava nas redes sociais, né, você entregava todas as suas informações com base em quem você segue, o que você curte, o que você compartilha, os comentários que você... São algoritmos, né? Os comentários que você faz, tudo isso é guardado, é analisado. E essas redes sociais, elas coletavam cerca de 5.000 características suas. Isso é fato, isso é dado, isso existe. Mas não são mais 5.000 características suas. Agora, hoje, atualmente, sabe quantas mil características é coletado seu? Na hora que você entra na rede social, você chuta! Valendo um livro. Estou mentindo. Esse sorteio. 70.000. 70.000 características suas são coletadas pelas redes sociais. Só baseado nisso. Elidiana não diz isso, não é. Até a sua 10ª geração, as redes sociais sabem sobre você. Né? Então, isso é fato, isso existe. Isso não é filme de ficção, isso é realidade. Então, a informação hoje é o que há de mais caro, é o que há de mais precioso que existe. É o petróleo de hoje, são as informações. Então, perseguir e eliminar todos que fossem contrários ao seu governo, com certeza. Né? Concentrar o poder do chefe do executivo com um governo amparado em parte do operariado e na elite econômica, pai dos pobres, mãe dos ricos, no exercício de uma política populista, sim. Todas as alternativas. Qual é a opção? Certo? Vamos para outra questão. Cadê o Jonathan? Gente, no Brasil, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada pelo decreto 5452, de 1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas. Para reunir e sistematizar as leis trabalhistas existentes no país. Tais leis representam a conquista evidente do movimento operário, sindical e partidariamente organizado desde 1917. Não, né? Não, vamos pular. Não foi essa a visão. 1917 é um movimento de esquerda mesmo. B, participação do Estado como árbitro na medição das relações entre patrões e trabalhadores, de 1930 em diante. Aí sim, Getúlio Vargas. Permitindo a Vargas propor a racionalização e a despolitização das reivindicações trabalhistas, ou seja, a desarticulação dos sindicatos. Correto? Então, é a 15. Meus amores, eu tenho... Oi? É a B. Eu falei o quê? Vocês entenderam? Oxi. Vamos lá. Essa questão aí, eu guardei
É a nossa última. Eu queria que vocês fizessem essa questão com muito carinho, porque é uma preocupação da sociedade sobre esse tema. E olha se for o tema de redação de vocês do Enem, tá? É um tema bem atual. Diz assim, preste atenção, vamos ler com atenção. O feminismo nos leva à luta por direitos de todas, todes e todos. Todas porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Todes porque o feminismo liberou as pessoas de se identificarem somente como mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero e de sexualidade. E isso veio interferir no todo da vida. Todos porque luta por certa ideia de humanidade, que não é um humanismo, pois o humanismo também pode ser um operador ideológico que privilegia o homem em detrimento das mulheres, dos outros gêneros e até mesmo das outras espécies. E por isso mesmo considera que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um processo realmente democrático, coisa que o mundo machista que conferiu aos homens privilégios, mas os abandonou a uma profunda miséria espiritual. Nunca pretendeu realmente levar à realização. Gente, isso aí é um trecho desse livro que vai ser sorteado hoje, certo? Feminismo em Comum, né? Da professora, doutora, filósofa, artista plástica, política, apresentadora. Ela apresentou durante 5 anos aquele programa Saia Justa, também fez parte de Saia Justa, que passa na GNT ainda hoje. Hoje é comandado pela jornalista Astrid, né? Um programa bem legal. Então, assim, esse é um texto do livro, tranquilo? E tem aí o movimento, vamos lá, o movimento feminista no Brasil começou a ganhar força no final do século XIX. Através de questionamentos de regras sociais e de comportamento. Começou assim. Por que eu tenho que ficar em pé? Por que meu marido tem que se alimentar primeiro? Por que eu não posso questionar? Comportamento. Era comum naquela época, no final do século XIX, esse tipo de comportamento por parte da mulher. Você quebrar esse padrão, você estava insurgindo contra isso. Você era uma comunista, você era uma revoltada, você era uma doida varrida, né? E por aí a gente vai vendo vários termos que sempre associa a um desequilíbrio feminino, né? Só por uma questão de gênero, né? O homem se revolta, está tudo certo, mas a mulher se revoltar é doida, né? Doida, louca, lá rai, translocada, né? E já vem alguma coisa, algum adjetivo para desqualificar a mulher, né? Nós passamos por isso. Então, vamos nós aí. Então, desde então, se desenvolveu em ondas, com algumas conquistas históricas, que hoje parecem óbvias, mas fruto de luta e estereótipos cruéis, como esses que eu acabei de falar. A percepção de que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres dizem respeito a toda a sociedade é algo recente e ainda em processo. Na medida em que ressaltamos a evolução, no presente se faz necessária a discussão e ampliação em torno de velhas e novas questões, principalmente o direito de ser quem o é, ou ser quem se é apenas, né, simplesmente. Que esse direito constitucional seja apropriado pela pluralidade de seres e que o Estado se faça presente via políticas públicas verdadeiramente eficientes. Considerando o trecho do livro da filósofa, professora e escritora Márcia Tiburi e as ações práticas pelo Estado brasileiro que marcam a luta pela igualdade de direitos, político, cultural, social, dentre outros, né? Defendida pelo movimento feminista brasileiro, identifica as alternativas corretas. A coisa é tão séria, que o feminismo, eu conheço colegas, eu mesma, né, e depoimentos, que não usam a palavra feminista. Né? Não, eu não sou feminista, não. Gente, nós somos todos feministas. Nós, na condição de mulher, né, nós somos feministas. Não tem como. Nós estamos aqui podendo fazer Enem, estudar, ter uma carreira profissional, graças ao movimento feminista. Sinto muito. Acabou. É fato. Pode falar, pode se soltar, se solte.
Não há o que questionar. Não tem como dizer o contrário, né? Iniciou-se, do ano passado para cá, um movimento denominado sororidade. É um movimento que prega a união entre as mulheres, né? Que não pode ser considerado modinha, né? A gente tem que se apropriar desses movimentos e tem que valorizar mesmo. Nós precisamos nos dar as mãos, nós precisamos ser parceiras, né? Lembra que eu falei no início, né? A divisão é uma forma de quê? De domínio. Você divide para dominar. O poder trabalha muito com isso. Então, quando você divide as mulheres, quando você estabelece, isso é uma sociedade patriarcal, o Brasil e o Nordeste, então, machista. Então, quando você divide, você manipula. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Aquelas frases que a gente reproduz e não para nem para pensar por que eu estou falando isso. Eu não gosto de trabalhar com mulher, não. Eu não gosto de trabalhar só com homem. Como assim? As mulheres são tão capazes quanto os homens. Né? O feminismo ele não visa superar o homem, não. O feminismo é um movimento que visa o quê? É ter os mesmos direitos que estão postos na Constituição. São direitos constitucionais fundamentais. Né? Dignidade da pessoa humana, simples. Né? No mundo todo, é só isso. É apenas isso. Né? Então, essas frases que a gente reproduz, a gente tem que parar para pensar e dizer, por que eu estou falando isso? Né? De onde vem? Se eu penso mesmo assim? Não. Né? A gente é levado. E aí a gente precisa o quê? Desconstruir isso. Ressignificar. Né? E amparar. E defender. E se unir. Tá certo? Porque aí sim nós seremos fortes. Na primeira metade do século XX, as demandas apresentadas pelas militantes feministas incluíam defesa do controle de natalidade, sim. Né, o direito de querer ter filho ou não, o direito de ter quantos filhos quiser, certo? Direito ao voto, sim, que foi com Getúlio Vargas, por isso essa questão. Getúlio Vargas é que vai conceder o direito de voto à mulher, pela Carta de 34. E a participação política, né? Hoje nós temos, tipo cota, né? 30% tem que ser de mulher, mas ainda é muito escassa a participação da mulher efetivamente na política. Né? Eu já ouvi gente, eu não voto porque é mulher. Eu lá vou votar em mulher. Por quê? Pois eu voto. Eu voto, faço campanha. Né? Então, assim, nós temos que votar mesmo. Ei, quando você diz que não vota em mulher, significa que as leis, as políticas públicas estão sendo definidas apenas por homens. Você está entendendo? Então, a gente tem que tornar os lugares de fala também lugar de mulher. Os lugares de fala é o legislativo, é o executivo, é o judiciário. Né? Eu queria trazer um monte de coisa para vocês, mas o tempo não me permite. Mas vamos lá. 2. A criação de associações nacionais como Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Verdade. Esse item eu coloquei como informação. A 1 é verdade, a 2 é verdade. 3. O feminismo foi um movimento restrito às camadas menos favorecidas da sociedade. Uma vez, gente, não tem classe. A questão é gênero, certo? Embora exista uma relação de poder, que a gente não vai entrar nesse método agora, né? Esse trecho foi tirado desse livro aí da Márcia Tibur, da professora. 4. A criação de uma lei de proteção à mulher, que esse ano está completando 13 anos, chamada Lei Maria da Penha, né? Que é farmacêutica, né? E em situação de violência doméstica, por consequência dessa lei, a modificação do Código Penal com a inclusão do tipo penal feminicídio. Feminicídio foi uma lei que decorreu da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é de 2016. É uma lei moderna, uma lei referência no mundo inteiro. Só que o crime, especificamente o crime de feminicídio, ele vai entrar para a legislação como uma qualificadora só em 2015. Né? E aí a gente está tendo a impressão que os crimes de feminicídio aumentaram muito. Não, porque não havia tipificação. E mesmo assim, o Estado, né, ele não registrava como crime de feminicídio. Por exemplo, saiu um dado no Atlas da Violência recente, que o Estado do Ceará, que foi o que me interessou, só a partir de 2018 começou a registrar o feminicídio. Se organizou para registrar o crime de feminicídio. Então, antes de 2018, não tinha.
embora a lei seja de 2015. Isso aconteceu não foi só no Ceará, não. No país como um todo. Estou para fora. Certo. Então, resultado, a criação de uma lei de proteção à mulher em situação de violência doméstica, por consequência dessa lei, a modificação do Código Penal com a inclusão do tipo penal feminicídio. Inclusive, é só isso aqui. Teve uma modificação, agora, que o agressor, né, ele vai ter que reembolsar o sistema público de saúde. O agressor da mulher agora, embora esse debate não tenha sido levado para a sociedade, né, foi uma modificação na Lei Maria da Penha, não foi, né, debatido com a sociedade. Mas o agressor agora foi feminicídio não, foi agressão à mulher, feminicídio à morte. Né? A mulher foi atendida pelo sistema de saúde, ele vai ter que restituir o Estado. É como uma punição financeira, né, uma punição que mexe no bolso. Tranquilo? Então, está correto. 5. O movimento feminista é um movimento social que atinge direta ou indiretamente todos os seres. Importantíssimo manter o dinamismo e ampliar, além do âmbito legal, as discussões no contexto da cultura, da educação, inclusive formal, das práticas cotidianas e das mentalidades. Né? É preciso que a gente mude essa forma de pensar dentro de casa, que a gente, na nossa prática cotidiana, né, que a gente pense a respeito de algumas falas e mude. Então, a opção correta é a opção C. Gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Está aqui o sorteio? Eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quis muito, né? E é uma surpresa que para mim, é uma surpresa maravilhosa. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu ia adorar. Eu espero que vocês gostem da forma como eu gostei, né? Peraí, agora não bota lá, que eu vou terminar. E eu queria que vocês escutassem esse vídeo com carinho, certo? Peraí. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo com carinho, porque foi feito para vocês, só para vocês, certo? A professora Márcia Tiburi mandou um recadinho para vocês. É a autora do livro, certo? Não, mandou não. Espera aí, que ela vai já mandar. Oi, pessoal. Vocês que estão aí no alcance, no Enem, fazendo Enem. Eu quero mandar para vocês um grande beijo, muita sorte boa nessa vida, para que vocês consigam tirar notas incríveis, que eu sei que vocês vão tirar, pontuem muito e demonstrem todo o saber que vocês têm aprendido, vocês que valorizam o conhecimento, a cultura, as artes, a filosofia, a ciência. Muitas felicidades para vocês. E quero mandar um grande beijo para a Eridiana, que entrou em contato comigo, me contando desse lindo projeto. E desejar também para ela muita sorte com os livros, com as pesquisas, com as aulas. E manifestar minha admiração pela sua dedicação, pelo seu carinho pelos estudantes e pela causa do conhecimento, que hoje no nosso país anda bastante prejudicada, bastante, até mesmo dá para dizer, violentada. Então, só por isso eu já quero mandar um beijo para vocês, só por vocês serem fantásticos, maravilhosos, no mundo que torna as coisas relacionadas ao conhecimento hoje e à educação tão difíceis. Eridiana pediu que eu falasse com vocês um pouco sobre feminismo. Eu comecei a estudar feminismo ainda muito jovem. Eu me formei em filosofia em 1990, faz muito tempo. E eu terminei meu doutorado em 1999, faz 20 anos. Então já faz muito tempo que eu estudo filosofia e feminismo. E no começo eu comecei estudando só a história das mulheres na filosofia, daí eu fui percebendo como os homens, os filósofos homens, como eles sempre falavam das mulheres num sentido pejorativo. E eu resolvi estudar essa história da misoginia, da própria história da filosofia, lá quando eu era bem mocinha, há 20, 30 anos atrás. Bom, e depois eu acabei sempre trabalhando com conceitos feministas, conceitos da epistemologia feminista e me envolvendo muito com questões éticas e políticas que são inevitáveis de se encontrar quando a gente trabalha com
é teoria feminista, com filosofia feminista. No ano de 2001, eu publiquei um livro que se chama As Mulheres e a Filosofia. Depois, em 2008, eu publiquei um livro chamado Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero. Em 2014, eu publiquei um outro livro chamado Filosofia, Machismos e Feminismos. E em 2018, publiquei um livro que é, digamos, o meu texto mais de confissão feminista, que é um livrinho que se chama Feminismo em Comum, que é um livrinho curto, que muitas pessoas leem, que eu gostei muito de escrever, que é uma espécie de manifesto, é um livro, um pequeno livro no qual eu conto como eu vejo o feminismo de um ponto de vista mais particular e tentando fazer um diálogo com a nossa época, com os problemas que o feminismo apresenta e as soluções também que ele apresenta na nossa época. Então, recomendo, se vocês puderem ler, eu acho que de todos esses estudos, assim, é o mais simples, o mais direto e aquele que pode mais ajudar as pessoas no seu dia a dia, no cotidiano, para a superação da sociedade patriarcal, que é uma sociedade de injustiças, uma sociedade de violência, uma sociedade que a gente precisa superar realmente. E a nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, sexista, machista, infelizmente é uma sociedade que faz todo o discurso misógino e falar mal de mulheres e falar mal das feministas faz parte das táticas de poder dessa sociedade patriarcal, que é uma sociedade construída em cima da exploração dos corpos das pessoas e de uma eterna violência que é física, que é simbólica contra os corpos que não são aqueles corpos do homem branco, que na verdade é o grande machista, mas é o grande capitalista também, é o sujeito que se colocou como grande dono do poder. Então o feminismo é a filosofia, é a teoria e é a prática que nos levará à superação desse tipo de personagem, desse tipo de generificação, porque esses homens também foram generificados dessa maneira. Esses homens não se inventam sozinhos, eles se inventam, eles são criados dentro de um sistema. O patriarcado é um sistema, ele é introjetado por homens, mulheres e pessoas de outros gêneros, e é disso que a gente está falando. A gente está falando de desmontar essas estruturas. O feminismo é a teoria e é a prática que podem nos ajudar num diálogo profícuo, generoso, amoroso, podem nos ajudar a superar esse estado de coisas violento e injusto que nos foi imposto por uma sociedade organizada e estruturada sobre o patriarcado, ou sob as botas pesadas do patriarcado, que é o equivalente no que concerne ao gênero à opressão capitalista. Então é importante que hoje a gente estude feminismo de um ponto de vista interseccional, levando em consideração a luta de classes, além da questão de gênero, além da questão da sexualidade e sem esquecer jamais também da questão racial. Para que a gente possa superar o sistema de injustiças, é importante que a gente o conheça, saiba nomeá-lo, saiba compreendê-lo para poder justamente superá-lo. Eu tenho certeza que vocês estão nessa viagem, nessa grande aventura da construção de uma sociedade muito melhor para a gente viver, uma sociedade na qual a gente possa ter dignidade, liberdade, em que a gente possa ter respeito, direitos humanos, direitos fundamentais assegurados, uma sociedade que a gente precisa construir a cada dia e a gente precisa também superar o fascismo para que isso seja possível. Então eu mando um beijo imenso para vocês, desejo muitas felicidades, que vocês estudem muito, que vocês super sejam muito felizes nessa vida, super mega felizes, e que vocês sempre valorizem o conhecimento, valorizem a ética, valorizem a capacidade de compreensão, o diálogo, valorizem, enfim, a educação, que é aquilo que vai
sempre nos emancipar e nos tornar pessoas melhores para conviver uns com os outros, ajudando a melhorar o nosso país. Um grande beijo. Gente, é isso. Bota lá para terminar só os slides. Pronto. Guilherme sabe tudo. Gente, as palavras carinhosas da professora Márcia, generosa, né? E que isso sirva de estímulo. Ela hoje não vive no Brasil, né? Por questões dos meios de comunicação. Quem acompanhou, semelhante o que aconteceu com Jean Williams, Felipe Neto, né? É um processo de espécie de exílio, né? No caso dela, ela é escritora, ela está, inclusive lançou, estou doida por um livro dela, que é Delírios do Poder, agora em 2019, muito bom. E é isso, eu espero que vocês aproveitem, lembrar que isso é essencial, tá? É simples assim, quando o pessoal pergunta, eu tenho dificuldade de compreender determinadas falas, mas é isso aí, o feminismo nunca matou ninguém, o machismo mata todos os dias, né? E mata mesmo, mata de várias formas. A violência não é apenas física, a violência ela é psicológica, ela é emocional, ela é financeira, ela é de várias ordens. Então, qualquer tipo de violência é uma morte. Então, a gente precisa se conscientizar disso. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu espero que a surpresa tenha sido do agrado de vocês. Foi feita com muito carinho, com certeza. E obrigada.